verso 46 ao verso 50, diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração aos que o temem. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o teu nome pela tua palavra agora lida, agradecemos pelo que já cantamos ao Senhor, agradecemos pelas crianças que estão em tua casa, pelos pais, avós que as trouxeram, ó Deus, que elas continuem aprendendo o caminho do Senhor, e que nesse instante elas possam também continuar aprendendo com as professoras, ó Deus, vão transmitir a tua palavra, para que eles te cultuem também em espírito e em verdade lá nas suas salas, e assim, ó Deus, usando cada professora, cada auxiliar, para que a tua palavra não volte vazia, mas que encontre espaço no coração dessas crianças, e abençoando-nos, ó Deus, como os adultos, para que a tua palavra permaneça em nosso coração. Fala conosco, nós suplicamos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar, as crianças vão para a sala. Irmãos, deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 1, aí nós lemos a partir do verso 46, mas também leremos mais alguns textos, alguns versos, por isso deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas no capítulo 1. Irmão, dia 8 passado foi o dia do que mesmo? Dia Internacional da Mulher. E aí hoje eu digo que hoje é o dia nacional de você que veio. Então nós tivemos aí as comemorações sobre o Dia Internacional da Mulher. E aí, para quem vai na história, a gente vê isso, que as mulheres realmente lutaram, homens também, grandes homens, né, lutaram para que as mulheres conseguissem direitos iguais em vários setores da nossa sociedade, não só no campo profissional, mas também em outras áreas. E nós declaramos que as mulheres são capazes, tanto quanto os homens, de produzirem e reproduzirem efeitos extraordinários em nossa sociedade. Mas tem uma frase que eu confesso para as irmãs que tem me incomodado. Mas primeiro, sejam todas bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma frase que tem me incomodado, dizendo que o lugar da mulher é aonde? Será? Olha algumas letras e algumas músicas tratando de vocês, tratando das mulheres, algum funk, sei lá o que acontece, algumas outras músicas aí no campo, que o coração dilata, mas de uma forma ao contrário. Então eu fico pensando, será que o lugar da mulher realmente é aonde ela quiser ou aonde ela quer? Em que sentido? Então vamos pensar sobre o lugar da mulher é aonde Deus quer, ou aonde Deus a colocou. E aí nós vamos destacar aqui 3 características disso, que é uma função extraordinária, que é a maior missão que o mundo pode ter. Nenhuma outra pessoa recebeu uma missão de mulher como Deus fez. E aqui você tem um encontro, para mim, das 2 maiores mulheres que a Bíblia já conheceu. Nós podíamos citar N mulheres bíblicas, mas vamos citar só este encontro: a Isabel, que é mãe de João Batista, que se tornará mãe de João Batista, e a Maria, que se tornará mãe do Messias. E esse encontro é extraordinário, porque é o encontro de 2 mulheres grávidas, e elas são primas, e tem 3 meses diferentes de uma para outra, e é o único momento que diz que a criança sorriu no ventre da outra. A criança se alegrou, ela se mexe, ela se movimenta e ela se alegra no ventre da mãe. João Batista, quando ouve, ou pelo menos quando a Isabel ouviu a voz de Maria, a Bíblia diz que João Batista vem no verso de número 14, se eu não me engano, 44 na verdade, diz o seguinte, verso 44: Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim.
A Isabel vai encontrar a Maria, a Maria vai encontrar a Isabel, e quando elas se encontram, e elas se saudam, ou se saúdam, talvez se beijaram, se abraçaram, e aí elas conversam, diz: quem sou eu? Aí que a mãe do meu Salvador venha me visitar, e diz que o João Batista se estremece de alegria no ventre da Isabel. Então tem um encontro das mulheres, do encontro sublime. É o João Batista que virá como porta-voz do Cristo, como precursor de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, e mais tarde ele vai olhar para Jesus Cristo e dizer: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte ele repete a mesma mensagem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo vai dizer que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas no reino de Deus somos todos iguais. E aí a Maria, na sequência, faz algumas declarações que servem para todas as mulheres aqui presentes. E quando eu falar mãe, eu quero dizer que, sendo mãe biológica, ou mãe do coração, ou aquelas que cuidam, estão incluídas nesse pacote de conselheira, de mãe, de empoderamento mais do que qualquer outra coisa de valor que há no mundo. Então este suposto avanço de algumas conquistas no campo profissional extraordinário, e houve realmente vários e muitos avanços, reconhecimento por alguns homens literalmente ignorantes em termos de conhecimento, e que fizeram muitos estragos na vida de muitas mulheres. E a primeira valor onde Deus colocou, está lá em Gênesis 3,18. O Adão estava lá como o cabeça da criação de Deus, e de repente Deus diz assim: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Então Deus coloca a mulher como conselheira, como auxiliadora idônea. Ou seja, nada está mais alto do que essa mulher que vai auxiliar, que vai aconselhar, que vai ajudar esse homem. E aí, se você for lá para Samuel, e foi em Juízes 4, você encontra algo também extraordinário. Em Juízes 4, você tem aquela história da Débora, que exerce um papel no momento crítico da história de Israel, e ela vai como conselheira, e ela vai ajudar um suposto rei, um suposto juiz. E mais tarde, outra mulher no mesmo capítulo, a Jael, é que vai ter as honras ou as honrarias no momento difícil da vida de Israel. Então você tem a própria Eva, você tem a Débora, você tem a própria Jael em ação, e a gente poderia colocar tantas outras mulheres. E em 1 Samuel 25 você tem uma outra mulher extraordinária, né, no conselho com Davi. Você vai descobrir que essa mulher, a Abigail, ela evita uma tragédia, ela evita uma guerra. Hoje às vezes algumas provocam a guerra, mas a Abigail, ela vai falar: não te perturbe com este homem. O vento estava, como diz, pairava a mortandade, e aí a Abigail se antecipa, se aproxima de Davi, e você pode ir lá no 1 Samuel 25 e observe lá, que ela vai evitar uma guerra com os seus conselhos, ela vai evitar a tragédia, e mais tarde vai se tornar uma das rainhas. Então, primeiro grande papel da mulher em nossa sociedade é um papel de auxiliadora e conselheira. Ninguém pode duvidar da capacidade das mulheres. E aí, quando eu vejo algumas coisas dizendo: isso aqui foi a mulher que conquistou, não, pelo contrário, o que eu vejo é anúncio de tragédias, dizendo que era como conquista, porque lá em Romanos 1 vai dizendo que essas pessoas, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucas e desprezaram o conhecimento de Deus, e as mulheres mudaram o seu modo natural de sua relação, por outro contrário à própria natureza. E há alguns que chamam algo de avanço, biblicamente é um retrocesso, biblicamente caminha na contramão do que Deus estabeleceu. E agora Deus vai dizer: olha, eu te coloco como auxiliadora e como conselheira. O homem sozinho não vai dar certo,
Eu li outro dia num livro que foi interessante. É uma história, ilustração, mas vale a pena. Diz que tinha um homem milionário, pegou vários turistas, vários homens, algumas mulheres, e começaram a andar sobre um grande lago infestado de grandes jacarés. E eles andaram para cá, para lá. De repente o milionário disse assim, e os jacarés todos famintos, disse: eu dou 1 milhão para um homem pular aqui se ele sair nadando lá do outro lado. Não sei se alguém já leu essa ilustração. E de repente um pulou, e ele disse: parece que teremos um vencedor. E o cara desesperado, com um monte de jacaré atrás, ele sai lá na areia, desesperado, disse: conseguiu. Aí depois vai para o hotel, o empresário paga 1 milhão, e ele disse para a mulher dele: amor, eu não pulei, alguém me empurrou. E ela disse: eu sei que alguém te empurrou. E aí vem aquela história, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então ele pegou no tranco e ele foi. Então quando você descobre que com Adão, né, você tem lá a história da Débora, você vai para Abigail, né, você vai tendo essas mulheres sendo auxiliadoras e conselheiras. E ainda hoje, daqui a pouco você vai ver mais alguma coisa. Esse é o primeiro grande papel da mulher, ser conselheira na sua sociedade. Na sequência ele dá outra missão, que é a missão de mãe. E aí tem algo extraordinário, porque Tito, vou ver se as irmãs lá, não sei se vai conseguir colocar Tito 2, que várias mulheres, às vezes você já passou nisso e não conseguiu ver, mas se não colocar no telão, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Tito capítulo 2, eu poderia citar de cor, mas eu quero que você lê, está lá, está isso, 2 a partir do verso 3, ela vai projetar lá, Tito capítulo 2, verso 3, está lá, olha só, dizendo assim, de Paulo escrevendo: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não, o quê? Não calendeadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, paz, a fim de, irmão, isso aqui eu acho extraordinária, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos. Ele diz que as mulheres novas precisam aprender com as mulheres mais maduras, primeiro, amarem o marido, amarem os seus filhos, depois, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Vai discutir isso com Deus, sujeita ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então nós estamos precisando em nossa sociedade de mulheres maduras que ensinem, que passem esses valores para as jovens. Agora de repente nós encontramos as jovens aconselhando as maduras, e aí aconselhando às vezes de uma maneira torpe, deturpada, complicada. Eu disse: essas jovens, essas senhoras já têm experiência, são maduras, são boas donas de casa, criando filhos, são educadoras, e ele disse: disso depende a sociedade. Então essas mulheres que são preservadas na missão de mãe, precisam ensinar as mais jovens. E aí 1 Timóteo capítulo 2,15, da mesma forma, a Bíblia vai dizer que as mulheres serão preservadas na missão de mãe. E ele diz o seguinte: olha, com fé, ela diz com amor, com santidade e bom senso. Então as mulheres serão preservadas numa missão de mãe, em fé, santidade, bom senso, né, ousadia, aconselhando as mais novas, para que elas aprendam esses valores, passando isso para frente de geração em geração. Mas parece, algumas acham que a geração cresceu tanto que as adolescentes sabem mais do que os adultos. Aí quando as adultas querem aconselhar a vozinha lá, a mãe, a adolescente já atropela, porque a adolescente não tem mais paciência, não quer mais ouvir nada, acha que já sabe tudo, e aí mais tarde descobre, como disse o rei, descobri que quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu.
né? Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, depois eu descobri que, na verdade, quem sabe menos as coisas sabe muito mais que eu. Então, o valor da mulher, segundo Deus, é que ela é uma conselheira por natureza, ela foi colocada para isso, ela é colocada como mãe, e ela disse, essa mãe biológica, física, ela vai cuidar do seu lar, e todo adulto já passou pelos braços de uma mãe, ou de uma mulher. E ela disse, ninguém chega adulto sem ter sido educado por uma mãe, biológica ou não, ou essa conselheira. Então quem tem a responsabilidade de mudar o rumo da nossa sociedade são as mulheres. E não é tanta com revolta com essa palavra X ou Y, de que é onde ela quiser, para quê? Para quais são os direitos conquistados. A gente precisa reavaliar isso. Mas diz que do berço, né, da gravidez e do berço em diante, a mulher tem essa missão de aconselhar, de educar, de fazer essa criança andar nos caminhos do Senhor, porque a Provérbio diz que ele vai ter um bom princípio moral se ele aprender isso, porque o que ele aprende jamais vai se desviar desse caminho, desse princípio. Provérbios vai falar bastante sobre isso, desde o Provérbios do capítulo 1 já sobre sabedoria, ele vai descrevendo essa história, até chegar no capítulo 22, para dizer, olha, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, ele vai ficar velho e não vai se desviar dele. Não é no termo de salvação, mas nos princípios éticos ou morais, vai estar aprendendo isso. Mas nós estamos também com problemas sérios nessa área de educação de criança, porque nós vivemos em dias em que a criança tem só direito e não tem nenhum dever. E aí algumas mulheres falharam, estão falhando nesse campo também, porque a criança é criada como um super rei lá, ele tem todos os direitos, e aí alguns mandam e desmandam, e aí a nossa sociedade vai falhando, porque essas crianças também elas não aprendem o princípio do obedecer ou de se frustrar. Você que é adulto já se frustrou, não está vivo, não aprendeu, não conquistou. Por que as crianças não podem se frustrar, não pode ter decepção, não pode ter problema, se corrigir misericórdia, ver um batalhão de psicólogo infantil para ajudar porque o negócio arruinou? Não. Provérbio ensina sobre a disciplina, não é espancar filhos, longe disso. Eu nunca bati na minha filha, está aí com mais de 20 anos, posso dizer a idade, mas nunca precisou, mas na conversa. Minha mãe criou 12 filhos, também vai na educação, vai no conselho, mas vai ensinar a frustrar, não, agora não, agora sim, depois, ou seja, não é tudo assim, vamos crescendo e deu certo. Então, você é conselheira, que é mulher, você é mãe biológica ou não, tem um papel fundamental em nossas sociedades, os valores foram trocados, você, de novo, presta atenção em algumas letras, que os valores foram trocados ao mesmo tempo que diz que a mulher conquistou tudo isso, de repente a letra vai dizer que a mulher não é nada disso, pelo contrário, acaba com esse ideal que Deus tem estabelecido. E aí vamos para uma terceira ideia, que também você encontra tudo isso aqui no ponto desse cântico de Maria, mas esse terceiro ponto eu quero não só colocar aqui, mas também trazer um versículo do Provérbio 31, onde tem um verdadeiro empoderamento da mulher, que tem se falado muito nisso. Aí quando você pergunta para alguém, eu perguntei para a mulher, mas o que é empoderamento? Ela ficou muda. O que você entende por empoderamento, que é sempre falado? Ela não soube explicar. Não sei o que é, mas todo mundo fala nisso. Em Provérbios 31 diz que o empoderamento da mulher, que o poder da mulher, ele diz assim, é incalculável. Não sei se você já viu lá. Ele diz, porque o valor dessa mulher é tamanho que excede os de finas joias. E aí você tem uma das joias mais caras do mundo, foi vendida por, se não me engano, 250 milhões. Ela diz assim, não, mas o valor da mulher excede o de finas joias, ou seja, não tem como calcular isto. Olha lá no finalzinho de Provérbios, 31,
Disse, olha, excede de finas joias. Não dá para dizer qual é o valor dessa mulher para a família e para a sociedade e para Deus. Não é um valor porque o homem é deturpado, então ele vai dar este valor, as supostas conquistas que não tem nada a ver com Deus, vai ser um valor deturpado. Então é o próprio Deus que vai dizer, olha, a mulher vai ser um auxiliador e vai ser uma conselheira por natureza, porque a sociedade passa pelas mãos dela. A mulher vai ser uma mãe para ensinar as mais novas a como cuidar da sua própria casa, do seu marido, dos seus filhos, marido se tiver, mas dos seus filhos. Ela vai começar, porque cada lar é um berço da sociedade. Alguém já disse, Marx foi um deles, que a família é a célula máter da sociedade. Então eu mudo isso para dizer que a família é uma célula, mas é um berçário da sociedade. Se a mulher cuidar bem daquela casa, daqueles filhos, daquilo que está lá, aquela célula com a outra célula, esse berçário com aquele outro berçário, nós vamos criando uma sociedade equilibrada. Mas se destrói aquele lá, destrói o outro lá, e assim por diante. E a mulher, a Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata destrói com seus próprios braços. E aí, será que nós temos os lares edificados ou sendo destruídos por falta de sabedoria? E provérbio diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, por falta de mulheres conselheiras, por falta de mulheres mães, por falta de mulheres que verdadeiramente viram o seu valor, que excede de finas joias, nós estamos numa sociedade bastante complicada, porque tem faltado isso. Umas que não tem nada para oferecer, diz que oferecem tudo, outras que têm tudo não oferecem nada. Então a gente precisa achar um equilíbrio, e eu creio que as mulheres equilibram a nossa sociedade. As mulheres equilibram os lares. Quando morre mãe na família, quebra tudo, fica meio despedaçado. Se a sua mãe já faleceu, tem mais de 30 anos, se você fechar os olhos e pensar nela, você sente o cheiro dela. Sabia disso? Você mantém o cheiro. Está lá, está gravadinho lá. Isso não some. Então, as mães, as mulheres presentes, não se deixe ser valorizada pelo que o mundo diz que é, mas sinta-se valorizada porque Deus te colocou acima de qualquer coisa no mundo, né? E te deu uma missão que só você pode exercer. E tem mais, você foi criada para isso. A Bíblia diz, Adão, não é bom que você esteja só, então eu vou fazer uma auxiliadora idônea, capaz, para te ajudar. Você, homem, já procurou alguma coisa dentro da sua casa e não achou, e já procurou 10 vezes no mesmo lugar, e fala para a mulher, amor, onde está tal coisa? Né, Jorge? Ela vai lá e está aqui, meu amor. Ele já tinha passado por cima várias vezes, não acha. Os filhos, perde tudo dentro de casa. E às vezes a mãe diz assim, olha, se eu for e achar, pior que ainda bem que ela vai e acha, mas não cumpre a ameaça, porque ela vai e encontra. Então ela é a nossa auxiliadora, não tem outro jeito, sabe? E ela auxilia em tudo, e tudo vai funcionar. Às vezes eu perco a chave do carro, a chave da moto, meu Deus, cadê? Está aí aonde? Não está. Está aqui, não tá. Sabe? Foi para isso que você foi criada. A mulher só veio com a missão de ser auxiliadora idônea, de ser mãe física ou biológica, de ser uma conselheira extraordinária, e ela saber que o valor dela é maior do que qualquer joia. Não tem nada que se compare. Provérbio, ela extravasa e vai dizer, olha, o valor dessa mulher é mais do que o de finas joias, não dá para comparar isso. Mas a sociedade de todos os tempos vem se pervertendo, desde Eva até hoje, e continua se pervertendo, invertendo esses valores complicados. Os homens maus têm feito maus a si mesmo, as mulheres, no sentido geral também,
todos os homens, que é lamentável. Agora volte os olhos rapidinho para a alegria de Maria, porque ela canta. Não teve um encontro com Isabel, e aí ela vai cantar para dizer o seguinte, verso 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A Maria diz que, olha, a minha alma se engrandece no Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nossa maior alegria, a alegria das mulheres, não é pelo que supostamente conquistou na vida social, mas o que está conquistado em Cristo, ou em Deus, por isso ela se alegra. Verso 48, ele diz que porque Deus contemplou na sua humildade a sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Outra coisa, ela se coloca como serva do Senhor, e ele diz que foi contemplada na sua humildade. Às vezes você observa que há um ranço de prepotência, de arrogância e não humildade em nossa sociedade, e é um caminho fácil em direção à destruição. A Maria, mesmo sendo mãe do Messias, ela se coloca como serva e como humilde, foi contemplada por Deus. Verso de número 49, ele diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. E aí nós cantamos, se não for para te adorar, então para que eu nasci? E aí a Maria reconhece isso aqui, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, então eu nasci para adorá-lo, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então que Deus, em todas as gerações e na presente geração, continue abençoando as mulheres, especialmente vocês que estão presentes, e que vocês possam não só aconselhar, mas possam também influenciar as mais jovens com a questão de fé, santidade, perseverança e ousadia no Senhor. A nossa sociedade precisa disso. Mulheres empoderadas sim, mas em que sentido? Mulheres ousadas sim, mas em que sentido? O lugar dessa mulher é onde ela quer, mas se for com a cabeça da queda de Eva, não é o lugar onde ela quer, é o lugar onde Deus a colocar, onde Deus a colocou, onde Deus a coloca. Então ela vai ser sempre grande ali, né, para a glória do Senhor, para o bem da família, para o bem da nossa sociedade. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor. E aí na saída você vai receber algo doce. Tá bem? Vamos lá. Pai Celeste, nós mais uma vez agradecemos o Teu nome. Ó Deus, agradecemos porque essas mulheres que estão em Tua casa são mulheres cristãs, mulheres que foram chamadas como conselheiras, como mãe, e mulheres que têm um valor incalculável. Ó Deus, mulheres que aprenderam a temer do Senhor, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Mulheres que continuam, ó Deus, auxiliando, aconselhando, sendo mães, e instruindo também, ó Deus, as jovens, recém-casadas, a viverem também a vida comum do lar. E ó Deus, nós nos alegramos no Senhor com essas mulheres, e ó Deus, que a Tua bênção e misericórdia permaneçam conosco, e assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, a presença de Cristo, o Senhor, e a bênção do Deus triuno, que, ó Deus, exaltou as mulheres como conselheiras, como mães, e com um poder extraordinário sobre a nossa sociedade, seja com cada uma delas, com todos nós, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.